tráfico de aves faz crescer ainda mais o número de espécies em extinção. A cada 10 que são capturadas, apenas uma sobrevive. E a compra desses animais não protege, ao contrário, fortalece ainda mais a ilegalidade. O tráfico de animais é uma das principais causas de extinção de espécies e também está em terceiro lugar como maior atividade ilegal do mundo. Atualmente, no Brasil, as aves são os animais mais retirados da natureza e vendidos no mercado negro. Aqui no Parque das Aves, 53% dos animais são resgatados em apreensões por todo o Brasil. Tem animais que vêm com muitas alterações físicas, muitos animais que vêm com muitas alterações mentais, e a gente faz uma avaliação individual de cada um deles para dar um atendimento que seja específico para cada um dos animais que chegam aqui. O primeiro passo, então, seria essa avaliação. Exatamente, a gente faz uma avaliação veterinária e daí a gente verifica os aspectos sanitários, se esse animal tem algum tipo de doença que precise, que requeira um tratamento naquele momento, e a gente verifica também as condições nutricionais. Muitos desses animais que chegam aqui vêm recebendo uma alimentação que não é adequada para a espécie, muitas vezes até comendo alimentos de origem para consumo humano, e aí a gente não tem porque, obviamente, manter esses animais com esse tipo de alimentação, mas muitas pessoas não sabem disso, né? A gente diz que é óbvio, mas muitas pessoas mantêm esses bichos em casa comendo arroz, feijão, carne, e esse não é um tipo de alimentação adequada para esse animal. Ou mesmo as pessoas às vezes acham que um papagaio come fubá, um papagaio come só semente de girassol, e não é isso. Aqui dentro do parque a gente tem uma divisão de nutrição que faz todas essas avaliações, balanceia a dieta de todos os animais para oferecer alimentos que sejam não só agradáveis para eles, mas que sejam nutricionalmente adequados para cada uma das espécies que a gente tem aqui. No momento em que uma pessoa compra um animal silvestre, pensando que pode ajudá-lo, ela está fortalecendo o tráfico e prejudicando outros animais. A Valentina é um exemplo desses casos. Ela chegou no Parque das Aves no dia 26 de dezembro de 2014, com vários danos físicos. E ela chegou aqui no parque, ela era filhotinha ainda, daí veio com o papo perfurado, muito provavelmente por receber uma alimentação muito aquecida, e as pessoas não têm essa noção também, e com a asa cortada. Muitas vezes esse manejo é feito de uma maneira errada, as pessoas não sabem como fazer, as pessoas às vezes fazem corte das penas das aves para impedir com que elas voem e fazer com que isso elas permaneçam perto delas. Mas não é isso que aconteceu nesse caso, esse animal tem a asa, não tinha uma asa, então tudo isso precisa ser avaliado, tudo isso precisa ser considerado. Além de ser maus tratos, isso, de repente você tentar fazer a remoção, isso é crime, isso não é permitido, você amputar a asa de um animal e as pessoas não sabem como fazer, e daí chega um animal num comprometimento físico muito severo, e daí a gente tem que ter a intervenção veterinária para atender aquele animal da maneira que seja necessária. Hoje a Valentina está muito bem, ela fica junto com o Ti, com outro papagaio aqui, ela tem todos os atendimentos que são necessários para ela, sejam os atendimentos clínicos, veterinários, preventivos, para evitar com que ela fique doente, todo um aspecto sanitário voltado para atender as necessidades dela. Essa questão social é mantida, dela poder interagir com outros papagaios, ter um comportamento de papagaio. A gente tem uma divisão de bem-estar animal aqui no parque que tem uma atenção muito grande com esses animais. Então a gente tem pessoas que treinam esses bichos para eles participarem de atividades diversas, estimular a cognição. Os psitacídeos são animais super inteligentes, então a gente tem que usar isso, trabalhar isso com eles, e muitas vezes as pessoas desconhecem isso, compram esses animais, mantêm eles em gaiolas minúsculas, sem dar qualquer tipo de oportunidade desses animais desempenharem comportamentos naturais. O destino das aves, depois de melhorarem, varia de acordo com a situação das mesmas. Então, os que chegam e têm condições de socializar com outras espécies, que não têm um comprometimento na condição comportamental deles, que impeça eles de interagirem com outros indivíduos da mesma espécie ou de espécies que convivam naturalmente com eles, eles vão para viveros maiores, onde eles podem interagir com outros animais. Tem alguns animais que não têm essa possibilidade por questões comportamentais ou por questões físicas mesmo. Muitos desses bichos são mantidos nessas ilhas que a gente tem aqui, onde eles podem interagir com animais de outras espécies que têm algumas condições que não permitem com que eles interajam com outras espécies também. São condições variadas, mas que fazem com que todos fiquem aqui interagindo entre eles. Vale ressaltar que a denúncia é muito importante e os números do projeto Linha Verde são 2253 1177
ou 0300 253 1177. Vamos ver como está a previsão do tempo para Foz. Na quinta-feira, o dia de sol entre nuvens e não chove, mínima de 14 e máxima de 23 graus. Na sexta-feira, o dia de sol entre nuvens e não há possibilidade de chuva, mínima de 14 e máxima de 24 graus. No sábado, o dia de sol entre nuvens e não chove, mínima de 14 e máxima de 24 graus. Um pacote de medidas feito pelo prefeito Chico Brasileiro chegou na Câmara Municipal em regime de urgência. Ao todo, são 7 projetos que visam adequar os setores administrativos, tributários e financeiros. O prefeito Chico Brasileiro organizou um pacote de medidas para restrição e aumento da arrecadação com impacto em setores administrativos, tributários e de gestão financeira. Foram enviados 7 projetos à Câmara em regime de urgência. Entre as propostas estão a reapresentação da reorganização do regime de plantões na saúde, extinção de cargos, revogação do Conselho Gestor do Fundo Municipal do Meio Ambiente e o adiantamento do Programa de Refinanciamento de Tributos Municipais. A Prefeitura está antecipando a implantação do Programa de Refinanciamento das Dívidas, que comumente acontece só no fim do ano. Com isso, o Refis proporcionou oportunidades para quem está em dívida com o município. Os contribuintes que fizeram parcelamentos anteriores poderão usufruir o benefício fiscal mediante a rescisão do termo de acordo com o parcelamento, que deverá ser solicitado pelo interessado. A razão para essa precipitação é a necessidade de fluxo do caixa para o segundo semestre. Na Câmara, a diretoria articula um esforço para votar os projetos do Executivo e também do Refis, até o dia 17 deste mês. No próximo bloco, incentivo à pintura.